eu considero a cirurgia geral como um todo uma coisa que quem faz eu considero que é ungido por Deus mesmo, né? Eu acho que a pessoa que escolhe esse caminho foi, na verdade, escolhido mesmo, porque quando você chega nesse ponto, você passa a responsabilidade para o cirurgião de eventualmente salvar uma vida. Em especial se você faz isso em caráter de urgência, em traumas, grandes traumas e etc. Mas dentro da cirurgia de maneira geral, eu considero que existe uma topografia que é para poucos. E nós estamos, para as pessoas entenderem, nós estamos falando aqui da topografia de cirurgia de pâncreas, de fígado e de vias biliares. As pessoas, os cirurgiões de maneira geral, eles aprendem, mas não aprendem em volume, e eventualmente eles não fazem, eles acabam encaminhando. Eles fazem isso eventualmente porque não tem muito preparo, ou porque tem medo, porque tem muitas estruturas vasculares, e a gente considera que seja uma área muito complicada. Eu queria que o senhor me falasse assim, o que levou o senhor a escolher esse tipo de topografia, escolher o pâncreas, o fígado, como uma área de especialidade, na verdade, uma subespecialidade mesmo da cirurgia, né? E fazer com maestria. O que te impulsionou inicialmente? Essa é uma questão bem interessante que você citou. Um outro detalhe que merece ser acrescentado é porque é um procedimento complexo, é um procedimento demorado. Além do mais, os resultados não são semelhantes a uma cirurgia mais simples, tipo uma cirurgia bariátrica, colestectomia. Então, os resultados são diferentes. Então, você vai ter resultados bons, resultados muito bons, e vai ter resultados ruins. A gente balança muito nisso, depende de vários fatores. Quando a gente terminou a cirurgia da parede, a gente viu pessoas com tumor de fígado, tumor de pâncreas, e a proposta da instituição era criar um centro de tratamento de pacientes com doença do fígado. Daí entraram todos os hepatologistas clínicos e eles pediram para os cirurgiões entrarem. Na época foram 6 cirurgiões que entraram. 2 anos depois só estava eu como cirurgião, ou seja, todos os outros saíram porque viram que era muito complexo realmente, que tinha muita discussão, de debate com o pessoal da oncologia clínica, e a partir daí a gente fez o treinamento. Nosso primeiro treinamento foi no Memória de Nova York, que na época o Blumgart foi o nosso preceptor, e a gente viu muita coisa e viu que dava para aprender mais. De lá para cá a gente viu a necessidade dos pacientes hepatopata crônico com a necessidade de transplantar. A gente fez o treinamento de transplante em Pittsburgh. Quem primeiro fez transplante no mundo foi o Thomas Staso, ele que criou o serviço de Pittsburgh, e na época que a gente ficou, o chefe era o Amadeu Marcos, e a gente aprendeu muito com o Amadeu e o Paulo Fontes, de forma que quando a gente retornou para o Brasil, a gente voltou preparado para fazer, mas precisava ter volume, ter experiência. Com a criação do núcleo, no começo poucas pessoas iam para lá, tem mais de 20 anos isso, depois passou a ser um caminho natural dos pacientes com doença do fígado, do pâncreas biliar, o paciente ictérico, o paciente cirrótico, ele acabava indo para lá, e aí aumentou o volume, aumentou a frequência, o Estado começou a dar mais apoio, e a gente começou a operar no hospital universitário e começou a ser chamado para operar no hospital privado. Então acabou sendo uma bola de neve para beneficiar a parte, para beneficiar o paciente, e o grupo começou a discutir mais, sendo que no final a gente mandou para solicitar o credenciamento do transplante de fígado, e que a gente conseguiu, e hoje a gente consegue somar ali fígado, pâncreas biliar e transplante. Professor, eu estou aqui na cidade faz mais de 20 anos. E eu considero que a gente amadureceu cirurgicamente, amadureceu. A gente fazia muita coisa, nós temos o Dr. Leandro Morozins, que é incrível. Leandro, eu costumo falar que ele faz esôfago sozinho, né, Leandro? Ele é um cara incrível e tem uma mão fantástica. Mas a gente amadureceu na cidade cirurgicamente, a gente passou a fazer uma coisa diferente quando o Leandro veio. Quando ele fez a parceria com o Leandro Mrozinski, a coisa começou a ficar muito diferente, em 2 sentidos. Primeiro, as grandes cirurgias abertas, elas começaram a diminuir. Primeiro, o Leandro tem uma especialidade em vídeo que o resultado é incrível. E detalhe, a gente sabe hoje que não prejudica em nada a sobrevida, muito pelo contrário. E depois, o Leandro foi
logo que ele chegou, o Mrosinski já fazia muito bem, mas o Leandro acabou sendo uma referência para a gente aqui. A gente acabou começando a fazer, né, Leandro, de uma maneira um pouco mais intensa, fígado e pâncreas e etc. Então, dito isso e fazendo jus ao que eles fizeram na cidade, com o apoio do Leandro Mrosinski, mas o que o Leandro trouxe de benefício na cidade, queria que o senhor soubesse que o Leandro foi responsável por isso. E eu queria que você falasse também, Leandro, só para a gente já progredir para o pâncreas e começar a falar um pouco mais, da sua experiência com isso. E eu queria que você falasse também o que te fez partir para esse caminho, cara. Eu prometo que vou só fazer essa pergunta, assim, porque não vou te pôr muito não vou te pôr muito aí no jogo. Quero deixar mais para o professor falar, mas eu fiz uma formação em Itaperuna, né, lá com o Dr. Renan, o Tinoco, o Dr. Orlando conhece bem. E quando eu estava saindo da residência, fui convidado pelo um grande amigo e irmão, que é o Rodrigo Amil. Ele hoje está lá em Itaperuna fazendo transplante ainda. E foi através daí que a gente começou a seguir outros colegas, acompanhar outros colegas, como o Lúcio, como o Marcelo N. E de lá para cá a gente começou a trabalhar nessa área. Já a laparoscopia já era uma formação de base, porque na minha residência, quando eu cheguei a Rondonópolis, eu não fazia uma apendicite aberta, né? E eles brincavam lá no fígado, né? Que quando eu ia, deixa eu te ensinar a operar uma colecistectomia aberta. Porque realmente o nosso serviço era tanto pujante por laparoscopia que a gente acabei meio que fazendo um caminho contrário. Depois, quando eu fui pro fígado e vias biliares, que eu comecei a realmente aprender a cirurgia aberta, e realmente é uma cirurgia diferente de todas as outras cirurgias do aparelho digestivo, porque demanda muito conhecimento de cirurgia vascular, demanda uma delicadeza e deixa eu falar de uma maneira que as pessoas entendam isso melhor, não que as cirurgias, as outras demais áreas, elas são brutas, digamos assim, mas depende uma delicadeza e uma destreza e uma habilidade e maior tempo de formação. É por isso que muitos colegas normalmente não gostam dessa área, porque demanda mais tempo de cirurgia e, além disso, um conhecimento clínico também do pré e pós-operatório desses pacientes. Além disso, o cirurgião hepatobiliar, ele tem que ter um conhecimento de radiologia também importante. Ele não dá para ele delegar só para o radiologista a responsabilidade. A gente tem tanto pré-operatório como perioperatório, por exemplo, com ultrassom intraoperatório que a gente faz. Então, é realmente uma área muito complexa, né? Já dizia o Mattocks, que é mais essa área do trauma, que é a alma cirúrgica, né? Esse miolo ali onde está a porta, verdade. Onde está o pâncreas e o fígado. Sim. E o transplante é uma coisa que hoje a gente não trabalha, a gente está tentando montar um serviço, inclusive com a doutora Daniele, de captação inicialmente, mas hoje eu não trabalho mais com transplante. O transplante é uma coisa apaixonante. Só quem trabalhou, professor que pode também, aproveitando o gancho, se o professor quiser falar um pouco sobre isso, quando a gente vê o pós-operatório, é uma coisa apaixonante. Nós temos um paciente aqui recente, que eu encaminhei para o Calil, lá no Sul. Fizemos uma live até recentemente, o Renato. Vamos convidar ele aqui. Eu falei para o Leandro, vamos trazer ele para cá, porque foi incrível. Eu comecei a assistir, não parei. E é uma coisa apaixonante. O transplante é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas da medicina. E aí esse caminho foi natural. Eu cheguei aqui e as coisas foram acontecendo e estamos aqui, mas eu não quero falar muito não, deixar o professor Orlando.